Estamos começando agora o programa Arena do Futuro, aqui na Novo Tempo. Que alegria poder mais uma vez entrar aí, na sua casa, no seu tablet, na sua televisão, no seu celular, aonde você está, para juntos abrirmos a palavra do Senhor. Essa palavra que jamais volta vazia, porque não são apenas escritos humanos que estão aqui, mas sim homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. E eu e você, quando lemos a palavra de Deus, vamos entender exatamente o mundo à nossa volta e nos preparar para tudo aquilo que está por vir. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. E por falar em profecias, eu quero apresentar para você o tema de hoje. Vamos falar sobre o novo nascimento. É isso mesmo. É possível alguém nascer uma outra vez? E por que eu preciso nascer de novo? Quer saber mais? Fica comigo, porque a Arena do Futuro já começou. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. Eu quero te apresentar uma revista Esperança muito especial, que é um material que vai fazer a diferença no seu estudo da Bíblia, na sua compreensão da verdade do Senhor. Porque aqui na Novo Tempo, eu gostaria que você não ficasse apenas com o conteúdo que nós apresentamos aqui, mas que você continuasse entendendo e compreendendo ainda mais a palavra do Senhor, porque essa palavra é fundamental para o mundo que a gente está vivendo. Eu tenho aqui nas minhas mãos a revista A Procura da Verdade. Essa revista aqui tem temas bíblicos baseados na revelação do Senhor para te levar à verdade. Nós estamos num tempo onde tem gente que fala assim, não existe verdade. A verdade é relativa, cada um tem a sua verdade, cada um diz que uma coisa é verdade, de acordo com o seu entendimento e a sua compreensão. Não, isso não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Isso não vale para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é a verdade, ela tem a verdade e nos mostra a verdade. Então, nesse estudo, A Procura da Verdade, você vai entender exatamente esta verdade que Deus deixou revelado na palavra. E no tema 14, vou abrir aqui para vocês verem, vai falar sobre o batismo. Então, esse tema 14 aqui é o tema que eu vou apresentar hoje no programa A Arena do Futuro para você, tá bom? Essa revista aqui é uma revista que você não paga nada para ter. Ai, como é que essa revista vai chegar aqui, pastor, na minha casa, se eu não pago nada? Porque tem um preço, tem correio, tem a impressão, a revista bonita, colorida, papel bom, tem um custo sim. Mas para você não tem custo, porque nós temos aqui na Novo Tempo o apoio, o suporte dos Anjos da Esperança. Pessoas que acreditam na Novo Tempo e que estão comigo aqui agora no cenário do Arena do Futuro, dando condições de oferecer esse material gratuitamente para você. Então é só você entrar em contato conosco e esse material vai chegar para você. Ó, não é bom isso aí? Não é uma grande bênção? Mas você está me perguntando assim, pastor, o que eu preciso fazer então? Com quem eu tenho que falar para ter esse material? De que maneira eu posso ter acesso a essa revista? Eu vou te contar. Você pode ligar para nós agora. O telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga para nós, nossa equipe está aí para lhe atender. Você então vai conversar com a nossa equipe e nós vamos te mandar essa revista gratuitamente. Ah, pastor, mas eu queria fazer pela internet. Não tem nenhum problema. Você pode ir direto no nosso site. Eu vou te mostrar aqui o site, que é novotempo.com/escola bíblica. Você vai chegar nesse site aqui, essa paginazinha aqui que você está vendo. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Você vai ver que temos vários estudos, dos mais variados possíveis. Tem estudo para mulheres, tem estudos para homens, tem estudos para adolescente, para criança, para quem está procurando ter mais saúde, para quem quer entender mais sobre finanças, para quem quer ter melhor saúde emocional. Tem tudo à sua disposição e, como eu disse para vocês, sem custo. Você vai aqui e acha o estudo bíblico que você gostaria de ter, a revista Esperança que você quer receber, que é uma compreensão maior da palavra do Senhor. Aqui tem vários estudos
Eu vou pegar um aqui aleatório, porque a Procura da Verdade está aqui em alguma das páginas, mas eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó, Daniel. Aí você tem duas opções aqui, ó. Baixar em PDF ou pelo correio. Você escolhe, digamos que você queira receber pelo correio, você clica aqui, faz o seu registro e esse material chega aí para você. Não é bom? É maravilhoso. É algo assim especial da Novo Tempo para você. A Novo Tempo é uma bênção na vida de tantas pessoas e eu tenho certeza que vai ser também uma bênção na sua vida, na sua história. Você precisa escrever para nós, tá bom? Você precisa se registrar aqui. Você precisa colocar os seus dados aqui para a gente saber e conhecer quem você é. Olha, aqui na Novo Tempo, nós temos tantas histórias de pessoas que foram transformadas pelo poder da palavra e a sua história pode ser mais uma. Ah, pastor, por que pode ser e não vai ser? Não, pode ser e vai ser se você escrever. Ora, se você não escrever e ficar aí, eu não sei o que vai acontecer com você. Mas Deus tem muitos para te dar. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Então, entre em contato conosco para receber esse material e entender ainda mais sobre a palavra do Senhor. O segundo convite que eu tenho para você é para se inscrever em nosso canal no YouTube. Você vai lá, coloca Arena do Futuro NT, vai chegar aqui no nosso canal, onde nós temos os nossos materiais todos à sua disposição para que você se aprofunde ainda mais no entendimento da palavra do Senhor. Tem as nossas temporadas antigas, desde o primeiro programa, a temporada de Daniel, um material que vai enriquecer a sua compreensão na palavra do Senhor. Já se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreve lá para que você fique acompanhando tudo o que acontece aqui no programa Arena do Futuro. Já estamos prontos agora para começar o tema de hoje, que vai falar sobre o novo nascimento. Eu tenho a minha Bíblia aqui, espero que você também tenha a sua Bíblia aí, porque você sabe que no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. É a palavra de Deus que tem que nos dizer e nos mostrar exatamente qual é o caminho que nós devemos seguir. Não é o que o pastor Rafael diz, tá bom? É o que a palavra de Deus diz. Se o pastor Rafael diz de acordo com a palavra de Deus, amém. Siga. Olhe sempre a palavra de Deus. Busque entender e compreender aquilo que Deus fala. E quando eu falo pastor Rafael, eu estou lhe dizendo porque há muitas pessoas que estão ensinando a Bíblia por aí, mas que não estão ensinando da Bíblia. Entendeu? Ensinam a Bíblia, mas não da Bíblia. Não estão voltando para a Bíblia para entender o que a Bíblia fala exatamente sobre estes temas. Vamos falar então hoje sobre este novo nascimento. Mas antes de falar sobre o novo nascimento, vamos olhar um pouquinho para a situação e a condição do ser humano. Algumas vezes eu encontro pessoas que falam assim para mim: ah, pastor, eu não sou uma boa pessoa. Eu olho para mim e vejo os meus erros, minhas falhas, eu vejo as minhas dificuldades, e eu me sinto tão pecador que a igreja não serve para mim. Igreja é um local para pessoas de outra forma, que tem outras percepções, ou que tem outras escolhas na vida. As escolhas que eu fiz foram escolhas muito equivocadas. Eu estou pagando hoje um preço muito alto pelos erros que eu cometi no passado. Então, a igreja não serve para mim porque a igreja é para pessoas boas. A igreja, ela não é para pessoas boas. A igreja é para pessoas. Não importa como elas estejam, não importa como elas sejam. A igreja é o local que Deus escolheu para ter um encontro contigo. A igreja é imprescindível, a igreja é importante porque foi fundada pelo próprio Jesus. Então, não pense que o senhor ou a senhora é pecador demais e que a igreja é algum lugar que está muito distante de você, que você não se encaixará na igreja por aquilo que você é, porque é exatamente esse o pensamento que o diabo quer que você tenha na cabeça. Ele quer que você se ache tão indigno ou indigna da igreja que não tenha coragem de ir até um templo. E com isso, o diabo vai te prendendo no erro, ele vai te prendendo no abandono de Deus, ele vai te prendendo na perdição. Agora você pode romper com tudo isso. E Deus quer que você rompa com tudo isso. Você pode e deve fazer isso agora. Não pense, então, que a igreja não serve para você porque você pecou demais ou porque você foi longe demais, porque esta não é a mensagem da palavra do Senhor. Quando vamos à Bíblia, vemos exatamente o contrário. Olha o que Jesus nos diz aqui em Lucas 5, 31 e 32. Está assim, Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico. São é quem está saudável. São é quem não está doente. Então, quem está doente não precisa de médico. Se você está bem aí, se a sua saúde está 100%, você não precisa ir no médico. Mas
Os doentes precisam ir no médico. Quando alguma coisa está errado, quando você vê algum sinal, algum sintoma, você corre no médico. Você vai rapidamente procurar entender o que está acontecendo com o seu corpo. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Então, os sãos não precisam de médico, mas quem está doente. Aí ele diz assim: não vim chamar justos, e sim pecadores. Ou seja, a missão de Jesus é uma missão para seres pecadores. Ele está dizendo: olha, os justos eu não preciso chamar, porque justo já é justo. Justo já está comigo. Agora, quem não está comigo são os doentes. São aqueles que estão enfermos. São aqueles que se sentem muitas vezes longe de mim. São aqueles que se sentem às vezes tomados e acometidos pelo mal. Esses são aqueles pelos quais eu vim aqui chamar. Jesus é um médico. E o médico então está preocupado em atender os enfermos para ajudar os enfermos a terem uma nova vida. Olha que mensagem bonita essa que vem da palavra do Senhor. Porque, meu amigo e minha amiga, não há ninguém totalmente bom nesse mundo. Então, se você olha para a igreja e pensa que todos na igreja são perfeitos, esse é um grande erro. Porque na igreja nós não temos uma comunidade de gente perfeita. Na igreja temos uma comunidade de pessoas imperfeitas que estão buscando viver de acordo com a vontade de Deus. E isso é algo muito forte para mim e para você. Você não pode pensar ou olhar para a igreja como algo distante, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra. A igreja é a família que Deus escolheu para ser sua família aqui. Porque na igreja eu sou cuidado, na igreja eu sou atendido, na igreja eu desenvolvo os meus dons, na igreja eu cresço espiritualmente, na igreja eu estudo a Bíblia e compreendo ainda mais a palavra do Senhor, exatamente aquilo que nós fazemos aqui no programa Arena do Futuro. Mas não é para você ficar só na Arena do Futuro, eu quero te convidar a procurar uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. É só você entrar no site encontreumaigreja.com.br e você vai encontrar uma igreja bem pertinho de você e lá você vai ser recebido, tá bom? Não pense que você é pecador demais para a igreja, porque isso não é verdade. Porque ninguém nesse mundo é realmente bom. Ninguém nesse mundo é justo e que não tenha nenhum pecado. Porque isso fica claro na palavra de Deus. Isso fica muito claro naquilo que ele estabeleceu. Olha só o que está em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantos pecaram? Todos. Não existe um ser humano sequer que não seja pecador. Todos nós pecamos. Eu não sei quando foi a primeira vez que eu pequei na minha vida, mas eu acredito que deve ter sido bem cedo. Lá na minha infância, eu devo ter cometido o meu primeiro pecado. Naquele dia, eu então justifiquei esse verso aqui, ó, que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não tem esta diferenciação, não, esse aqui não pecou, esse aqui já pecou. Segundo a palavra de Deus, estamos todos no mesmo barco. Estamos todos na mesma situação. Você é meu irmão, porque Deus nos criou, e você é meu irmão também na situação, porque o pecado nos afetou. O pecado tomou o ser humano, tomou a humanidade, tomou o nosso planeta. E hoje, o que nós temos de violência, tragédias, catástrofes, é consequência desse pecado que faz parte da trajetória da humanidade. Então, todos nós somos seres pecadores, todos nós cometemos pecado. E é este pecado que faz com que o mundo seja do jeito que ele é. A raiz do problema é o pecado. A raiz de você se sentir do jeito que você se sente é por causa do pecado. Essa inconformidade, às vezes, que você tem com o mundo, com a vida, é por causa do pecado. Esse desejo que você tem de fazer coisas erradas é por causa do pecado. Ou, talvez você esteja agora lutando contra problemas terríveis. Ou você esteja passando por um momento de tanta aflição que está pensando que já não tem mais saída para você. Isso é consequência do pecado. E esse pecado que está aí, ele não pode vencer você. Ele não vai te vencer. Porque Deus pode dar forças para vencer esse pecado. E é exatamente esse o tema principal deste programa Arena do Futuro. Eu estou falando da situação do ser humano de pecado. Eu estou mostrando para você a nossa realidade. Mas eu não vou terminar esse programa sem dar para você uma saída. Sem dar uma solução para a sua vida. E a solução, obviamente, está em Deus, que te ama, que se importa com você e está hoje interessado em te salvar. Então,
ninguém foi tão longe que Deus não possa buscar. Ninguém pecou tanto que Deus não possa perdoar. Creia nisso, confie nisso, porque o Senhor está aí, bem perto de você. Quando tratamos sobre essa raiz do pecado que tomou conta do nosso mundo, nós vemos que a principal consequência do pecado foi a morte. Quando Deus disse no Jardim do Éden que se Adão e Eva comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles morreriam. Esta morte entraria para os seres humanos, porque Deus é um Deus justo e é um Deus que não pode mentir. É um Deus que fala e faz. É um Deus que diz e acontece. E quando ele disse que a consequência final do pecado seria a morte, ele estava alertando o ser humano que pecar traria dor, sofrimento e lágrimas para a humanidade. Venha comigo até Romanos 5,19, onde isso fica bem claro. Diz a Bíblia: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Quem é esse um só homem que pecou? O Adão e depois a Eva. O primeiro casal. A Eva foi enganada, o Adão foi iludido. Então o Adão e a Eva, eles pecaram e com isso o pecado fez parte da humanidade. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O pecado entrou pela desobediência do ser humano e o pecado vai sair pela obediência também de um ser humano. Por causa de um só homem que o pecado entrou, por causa de um só homem, o pecado também sairá da humanidade. Então, a minha situação e a sua situação é essa hoje. Situação de pecado. Essa é a situação triste e trágica do ser humano, como deixa bem claro Isaías 53, versos 6 e 7, onde encontramos assim, olha: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. A ovelha desgarrada é aquela que abandonou o seu pastor. É aquela que está perdida por aí. Porque quando a ovelha está com o pastor, ela sabe para onde ir. Quando ela está desgarrada, ela não sabe para onde ir. Ela está batendo cabeça por aí. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, diz o texto bíblico. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui está falando sobre Jesus. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abria a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A situação do ser humano de pecado tem uma saída, tem uma solução. E a solução está em Cristo Jesus. Ele que tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todos os nossos problemas, todos os pecados e erros que nos levam ao medo, à desobediência, ao pecado, Jesus tomou para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Isso não é algo grandioso para a minha vida e para a sua vida? Por mais pecadores que nós sejamos, por mais longe que tenhamos ido, Jesus, ele veio a este mundo para que eu e você tivéssemos uma segunda chance. Eu gosto de pensar que Jesus é o Deus das possibilidades. Se a sua vida hoje parece que não tem nenhuma saída, Deus é especialista em providenciar saídas onde não há saídas. Deus é especialista em arrumar soluções para onde você não encontra soluções. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus que eu estou ensinando para você aqui na Novo Tempo. Esse é o Deus que eu quero que você escolha para ser o seu Deus neste momento. Porque Ele veio aqui para que o pecado saísse completamente do mundo, para que o pecado abandonasse o mundo. Isso vai acontecer. E não está longe desse dia. Mas nessa situação que temos, como ovelhas desgarradas, como pecadores, todos nós estamos longe, todos nós estamos em nossa situação afastados de Deus. Mas a Bíblia nos diz que Cristo morreu para salvar pecadores. E quem é pecador? Lembra? Eu e você. Então, eu e você temos saída. Cristo morreu para que nós saíssemos dessa situação de pecadores. Na Bíblia, nós vamos vendo exatamente este quadro desse ser humano pecador, mas um ser humano que tem uma saída. Venha comigo até Isaías 1, versos 5 e 6. Fala mais uma vez sobre a situação do ser humano. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo.
Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas e nem tratadas com azeite. É a situação do ser humano. Este é o quadro do ser humano. Então, se eu estou assim, se essa é a minha situação, o que é que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para transformar essa situação? A verdade é que o ser humano está muito limitado nisso, porque a salvação, ela está além das capacidades e das possibilidades dos seres humanos. Olha o que vemos em Mateus 7, 18 e 19, onde encontramos assim: toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Essa é uma lei, não tem como mudar. Árvore boa, fruto bom. Árvore má, fruto mau. Não tem como transformar a situação. É o que Jesus está dizendo aqui. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. O que Jesus está dizendo é que a nossa realidade, a nossa situação, ela é muito difícil de ser transformada. Ela é difícil de ser mudada. Na verdade, ela é impossível. Não tem nada que você consiga fazer para transformar uma árvore boa em má, ou uma árvore má em uma árvore boa. Então, se nós não podemos mudar, se não podemos transformar, nós precisamos entender que em nós não tem realmente saída. Em nós não há realmente solução. Podemos até pensar coisas ruins de nós mesmos, podemos pensar e sermos muito cruéis conosco mesmos, podemos ser muito duros com a nossa vida. Isso muitas vezes acontece. O ser humano se sente incapaz, pequeno, limitado, se sente até indigno de estar na presença de Deus. Mas nós vamos entender que existe uma solução para isso tudo. Olha o que diz Romanos 7,19, Paulo dizendo: porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por isso que a gente tem essas lutas dentro de nós mesmos. Temos uma luta de natureza. A natureza humana e a nossa natureza espiritual. A nossa natureza humana, pecaminosa, a natureza espiritual, onde Deus fala conosco. Essas naturezas estão em choque, estão em confronto. E Paulo está dizendo: olha, eu vivo assim, o que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não quero, eu faço. Parece tão fácil fazer o errado e tão difícil fazer o certo. A situação continua quando Paulo diz assim, em Romanos 7,24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esta é a realidade. O ser humano está perdido em suas escolhas, nos seus erros, nas suas tendências, nos seus pecados. Mas, meu amigo, minha amiga, tudo muda. Porque a salvação, de fato, não depende de nós mesmos. Se eu sou uma árvore má, eu produzo frutos maus e não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Eu não consigo mudar. Eu não tenho forças para mudar. Eu não consigo me salvar. Não há nada em mim, não há obediência que faça com que eu seja salvo. Não há nada que eu possa fazer ou dizer que vai transformar a minha situação, a minha condição. Porque Jesus é o único que pode transformar a minha natureza. Jesus é o único que pode transformar a sua natureza. É o único que pode transformar a nossa história. É dele, pertence a ele a salvação. Por isso que em mim não há nada, senão tudo está em Cristo. Agora, se eu acho que a salvação depende de mim, Jesus não pode me salvar. Ele só pode me salvar quando eu reconheço que em mim não há nada de bom, mas tudo que há de bom em mim é Deus que opera. É o trabalho do Espírito em mim. Aí quando eu reconheço, é que Jesus pode me salvar. Foi pensando nisso que um homem chamado Nicodemos, que era importante, que tinha um status na sociedade, ele se aproxima de Jesus e pergunta assim: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Jesus diz assim: Nicodemos, você quer saber o que você precisa fazer? Você tem que nascer outra vez. A salvação só é possível para aqueles que nascem uma outra vez. Venha comigo para ver esse diálogo na Bíblia. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versos 3, 4 e 5. Diz assim, olha, Jesus respondeu:
em verdade, lhe digo o quê? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos aqui estava fazendo uma piadinha com Jesus. Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E eu falava, Jesus, como é que eu vou nascer outra vez? Não tem jeito, já nasci. Jesus então responde e explica para Nicodemos o que ele estava querendo dizer. Em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O nascimento que Jesus estava dizendo aqui é o novo nascimento. É o nascimento espiritual. O nascimento que você teve lá atrás, quando você saiu do ventre da sua mãe, era um milagre. Foi um milagre. Eu assisti o parto das minhas 2 filhas e eu fiquei encantado as 2 vezes que eu estive presente vendo um nascimento. É algo maravilhoso, é um milagre da vida, é a manifestação do poder de Deus. Este nascimento é algo espetacular e sobrenatural, mas há também o novo nascimento, que também é um milagre de Deus. E é um milagre porque revela um poder superior. É Deus atuando em mim e transformando a minha natureza. Deus pode mudar quem você é. Deus pode transformar você, mas para que isso aconteça, é necessário tomar uma decisão. É necessário dar um passo de fé. E essa decisão eu não posso tomar para você. Essa decisão é só você que pode tomar. É por isso que nesse momento eu quero apelar ao seu coração de maneira muito especial. Eu quero chamar a sua atenção. Se você quer mudar a sua situação, se você quer mudar a sua realidade, que nós vimos hoje, não tem saída para o ser humano. Somos pecadores, somos maus, fazemos coisas erradas, estamos perdidos em nossos delitos, em pecados, em escolhas equivocadas. Mas Deus, Ele hoje abre para você uma nova possibilidade. Deus te dá uma saída. Se hoje você quer tomar uma decisão especial, quer dar um passo de fé e entendeu a importância do novo nascimento, eu estou com o meu celular aqui nas mãos. E eu quero te convidar a escrever agora no WhatsApp do Arena do Futuro. O telefone está aparecendo aqui embaixo, olha. Nós estamos abrindo agora essa possibilidade para você falar conosco. Você pode escrever para nós no WhatsApp, coloca aí sua decisão, coloca o que é que você quer dizer para Jesus. É esse passo de fé que você quer dar? Você quer conhecer uma igreja? Você quer ser batizado? Você quer ser batizada? Você quer viver uma vida ao lado do Senhor? Escreve agora no WhatsApp. Ó, o número está embaixo. Anota nesse momento, porque o WhatsApp está aqui. Nós vamos conversar com você. Nós vamos lhe atender de maneira personalizada para te ajudar nessa decisão que você está tomando agora. Porque a palavra de Deus não é apenas para conhecer, é para viver. Não é apenas informação, é transformação. E é isso que eu estou agora pedindo a você. Não fique apenas assistindo o programa, mas saia de onde você está, dê um passo em direção ao Senhor para viver uma nova vida ao lado dele. Já escreveu para nós? O número do WhatsApp está aí. É só enviar sua mensagem que nós estamos esperando para lhe atender. Já tomada a sua decisão, eu quero orar por você. Quero colocar sua vida nas mãos do Senhor. Feche os olhos e vamos falar com Ele. Deus querido Pai nosso, nesse momento eu oro por cada pessoa que está comigo acompanhando o programa Arena do Futuro. Pessoas que tomaram decisões importantes porque querem viver ao teu lado, querem caminhar junto contigo, entenderam que são pecadores, mas precisam da graça de Cristo Jesus. Por isso fica conosco, toma-nos em teus braços de amor, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.